Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Uma vez do Banco do Brasil, o resultado do Banco do Brasil no ano de 2019. Como eu já tinha adiantado aí nas prévias, né, o Banco do Brasil foi o banco que veio melhor, mais forte dos grandes bancos nesse ano. Muito porque, né, vamos ser justos, ele foi um dos que mais sofreu quando a crise se instalou e piorou. Então, é claro, ele está vindo de uma posição, né, mais baixa, então por isso que ele recupera mais proporcionalmente, basicamente 30% a mais de lucro líquido ajustado. Mas foi um ano ainda assim foi um ano muito bom para o banco, onde ele conseguiu, vendo o ano aqui, né, expandindo a margem financeira, né, 12%, a gente vê bom resultado, né, comparado com os outros bancos. Receita de tarifas continua vindo bem. O ponto de destaque, que foram dois pontos de destaque, eu acho, principais, os dois de controle de despesa, tanto na administrativa, que você vê subindo só 2%, né, bem tranquilo, quando a linha de cima está subindo 10%, né, subir 2% é bem sossegado, e mais para cima ainda, né, despesa de PCLD, o banco conseguiu controlar muito bem ao longo do ano, então houve até uma redução em relação a 2018, eu sempre falo que esse é um ponto chave para bancos, então sempre acompanhe o PDD, o PCLD, e o Banco do Brasil conseguiu reduzir, e isso com certeza puxou o resultado para cima, né? Então, um resultado muito bom no quarto trimestre, né? Sendo mais pontual aqui no quarto trimestre, a gente viu uma redução da PDD importante, e mais receita de tarifas ok, houve um aumento de despesa administrativa, mas a gente já vai ver, foi uma parte pontual, né? Então a empresa segue o resultado comparando o quarto com o terceiro, não veio aquelas coisas, né? Mas né, o acumulado do ano vem muito bom e tem uns efeitos mais pontuais aí. O retorno, só para fechar aqui esse quadro sobre o patrimônio líquido, você vê que melhorou bem, né? Fechou 2019 com a média de 2019 de 18, né? Já fechou acima de 19. Você vê se aproximando bem dos grandes bancos. Eu costumo falar que acima de 20 é excelente. Ainda não está no patamar dos bancos tops, mas está quase lá, né? Praticamente igual. Bom, vendo mais detalhes, a gente viu que estamos vendo que a margem financeira bruta cresce aí 5,8%. Está crescendo mais pelo spread, né? O spread deu uma melhorada boa aqui, o spread médio, essa linha azul, né? Foi para 8,2%. Até é curioso, a gente já vai ver que a carteira de crédito até reduziu um pouquinho. Eu falo mais sobre isso lá na frente. A despesa com PCLD, o Banco do Brasil chama de uma forma diferente, né? Em vez de PDD, provisão para devedores duvidosos, ele chama de PCLD, provisão para créditos de liquidação duvidosa. Na prática, a mesma coisa. É muito bom, reduzindo ano contra ano, reduzindo aí nos trimestres ao longo de 2019. Então esse, para mim, é um dos grandes pontos de destaque junto com as despesas administrativas. Esse trimestre pareceu uma PCLD prudencial extraordinária, né? Então, né, é interessante ficar de olho nisso aqui. Não é comum um valor alto, se somar as duas aí vai ficar um valor bem alto. Então esse é o ponto de atenção no balanço do Banco do Brasil no momento, ver o que aconteceu aqui e por que dessa provisão, né? A prestação de serviço vindo bem, crescendo, esse 0,6 é no trimestre, né? Mas no ano cresceu mais. Cresceu quanto aqui? 6%. Então, como eu sempre falo, em todo resultado de banco, né, tarifa de banco não é só essa de conta corrente, TED, né? Entra muita coisa, né? Administração de fundos, seguro, previdência, capitalização, cartões, cobrança, consórcio, mercado de capital, arrecadação. Então tem muita coisa aqui nesse bolo. Os bancos continuam bem, tranquilamente, né? Os bancos digitais, as fintechs, não vão, né, quebrar os grandes bancos nesse ponto. Pode ficar tranquilo. Aqui outro, né, na verdade é um dos pontos de destaque porque está relacionado às despesas administrativas, né? O índice de eficiência de 36% é o melhor dos grandes bancos. Então, ao contrário do que o senso comum diria, né, que o banco estatal, né, seria mais ineficiente, maior, com mais funcionários, assim, gerando custo, na verdade é o contrário, né? O índice de eficiência do BB é o melhor. Provavelmente, aqui eu não consigo analisar isso a fundo, teria que ver muitos dados. Isso tem a ver também com o banco ter aberto mão aí de várias das operações com o spin-off da Cielo, da BBSE, então talvez isso ajude um pouquinho esse índice mais baixo. Mas em todo caso,
é o banco mais eficiente do Brasil no momento. Teve um aumento pontual esse trimestre nas despesas, subiu bem, mas 500 milhões dele foi um efeito ali da CACI, né? Um impacto aí na reestruturação da CACI. Mesmo tirando esses 500 milhões, teria aumentado um pouquinho aqui, mas né, ao longo do ano foi muito controlada essa despesa e como cresceu a margem, né, tá caindo aqui o índice de eficiência ajustado. Então, né, de novo falando, por incrível que pareça, o Banco do Brasil está tendo excelência no controle de despesa, tanto de crédito, né, no PCLD, quanto despesa administrativa. O índice de Basileia dele está muito bom, está até com grana sobra aí, não sei se eles vão aumentar um pouquinho a distribuição de dividendo, a exemplo dos outros bancos, né, 18 está acima do Itaú e do Bradesco, mas enfim, está tranquilo. E a carteira de crédito que eu tinha comentado, né, é curioso ver como ela suavemente, né, decresceu ao longo do ano e, de uma forma mais expressiva, não dá para ver muito bem nesse gráfico, na pessoa jurídica, né, porque se a gente pegar o azul claro aqui, a pessoa física, ele foi aumentando, né, um pouquinho, e pessoa jurídica que foi caindo mais ao longo do ano, né, enquanto que agronegócio ficou meio estável, agronegócio é meio sazonal. Mas é curioso isso porque quando vem, eu sempre falo que o Banco do Brasil sofre mais na crise e depois recupera bastante proporcionalmente, é mais volátil. E né, um dos grandes problemas na crise é o banco dar crédito para quem não teria, né, uma qualidade para ter esse crédito, e estoura muito no lado da pessoa jurídica, das empresas que falem ou que né, dão default na dívida e tudo mais. Então, talvez isso aqui indique uma mudança aí de mentalidade do banco em relação ao crédito, né? Tentar segurar um pouco essa pessoa jurídica enquanto a economia não anda, focar em linhas de crédito mais seguras, vamos dizer assim, por exemplo, crédito consignado, você vai crescendo bastante, né? Um crédito bem seguro, porque ele é meio que garantido pelo salário, né, do servidor. Então, né, aqui a gente enxerga um movimento mais parecido do que o Itaú faz, que o Bradesco faz. Talvez, né, indique uma mudança de mentalidade mais duradoura para o Banco do Brasil e não somente uma recuperação, né, mais rápida. Que mais? Carteira verde, qualidade do crédito, né, sempre importante. A gente vê tranquila, você vê o efeito, essa linha pontilhada seria o índice de inadimplência, 90 dias, descontando um cliente específico que deu problema de crédito. Então você vê que dá uma diferença grande. Não entendi esse gráfico, a escala, né, tá muito fora, o 2,90 está bem acima do 3,27. Mas enfim, o ponto é que a qualidade de crédito está boa, 3,27, tá pouca coisa acima dos grandes bancos, mas 3 ainda tá bom. A gente viu do Inter que é acima de 4, né, um pouquinho maior. E desconsiderando os clientes seria 2,5, né, aí sim, excelente. Então, qualidade de crédito, de novo, foi um dos pontos fortes do Banco do Brasil no ano. Índice de cobertura, tranquilo, né? Em falar, acima de 200%. Ele fez um acordo aí com o BS para coisas, para investimentos mais, né, corporate, tal, investment banking. Está em andamento mais uma revisão aí de custos. Eles cortaram, né, o salário desses vice-presidentes, uma coisa assim, ou reduziram o número. Não lembro exatamente, mas o banco continua trabalhando aí no controle de despesas, o que é muito positivo. Prêmio, sustentabilidade, estratégia digital, que é sempre legal de ver o quanto os grandes bancos, né, estão evoluindo nessa seara digital, né? Então, não é uma novidade aí um Banco Inter, no Nubank da vida, embora, né, eles carreguem muito essa bandeira, eles não são tanta novidade. Todos os grandes bancos aí têm clientes nativos digitais, né, que já nasceram digitais para os bancos. Se você for ver, 3,8 milhões é quase o número de contas do Inter, né, que tem 4,1 milhões. Então, né, você vê o quanto os grandes bancos estão inseridos nessa questão digital. Não é algo, né, disruptivo, para usar a palavra da moda, para eles. Então, os canais, né, internet mais mobile estão cada vez mais representativos. O Banco do Brasil sempre foi forte de internet, né? Sempre teve uma participação grande, inclusive, né, originação de crédito, esse tipo de coisa, também nos canais digitais. Então, aos poucos, os bancos vão ficando cada vez mais digitais, tanto os bancos grandes quanto os novos, né? Não é novidade para ninguém isso aqui. Chegamos no final desse resumo do resultado do Banco do Brasil.
Um resultado muito bom, vou voltar aqui no quadro, né? Foi um ano muito excelente, ó, subindo... Opa, isso aqui não, isso é receita de tarifa. Vamos lá para o primeiro aqui para ver os dados. Um resultado excelente, toda vez que teu lucro sobe 30% no ano é um resultado excelente, né? Com melhoria aí nas linhas operacionais, controle de custo. Teve uma questão tributária que apareceu no Bradesco também. Aqui no Banco do Brasil eles explicaram melhor, tem a ver com o CSLL, que aumentaram a alíquota e aí tem créditos, eles têm créditos para compensar. Mas em imposto, basicamente, você nem olha muito, né? Você só aceita, só paga e aceita. Paciência, mas sim, os bancos continuam performando bem, o Banco do Brasil veio muito bem, né, dessa recuperação gradual dele, que eu sempre falo, e pode ser que ele tenha trilhe um caminho futuro um pouco mais estável, um pouco mais rentável para o acionista, né, não seja tão volátil como foi nos últimos anos. Beleza, pessoal? Esse aí foi o Banco do Brasil. Lembrando que a gente discute depois esse resultado na live de terça-feira, onde podemos falar sobre todos aí, vai ter BB, Inter, né? Já falamos de Itaú, Bradesco, Santander. Então, se vocês quiserem conversar mais sobre bancos, estaremos lá. Beleza? Muito obrigado a todo mundo, um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.